o Curta Vídeo entrando no ar, o programa para você ficar por dentro do que os cineastas e videomakers do nosso estado estão pensando e criando. E hoje nós estamos aqui na Mosaico Fotogaleria em Vitória, um espaço exclusivo para se pensar e ver fotografia, fruto da parceria de dois fotógrafos apaixonados por essa arte, Tadeu Bianconi e Gabriel Lordelo. O objetivo do espaço é apresentar a fotografia como uma arte única, que é versátil, moderna e acessível. E o programa de hoje foi gravado durante a exposição Sombra do Tempo, de Pedro Fonseca. Através da seleção de 24 fotografias em preto e branco, a Mosaico nos apresenta um pouco da arte desse múltiplo fotógrafo que desde a década de 40 transitou entre o fotojornalismo, retratos, registros sociais, paisagens e ensaios artísticos aqui no estado. A obra de Fonseca é considerada uma verdadeira crônica visual da capital Vitória e arredores, eternizando cenas do cotidiano, espaços públicos, a vida social e acontecimentos marcantes da época. Sua poética explorou fortemente as geometrias, contrastes e o eterno jogo entre luz e sombra. E além da arte da fotografia, olha com quem a gente bate um papo no programa de hoje. Cíntia Braga é doutora em História, mestre em Memória Social, com curso de Direção Cinematográfica pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. É especialista em Cinema e História, tendo se dedicado ao estudo de filmes históricos e história do cinema. É roteirista, diretora e produtora da websérie Capixabas de Luta e do curta de ficção Barreira Verde, em fase de lançamento e distribuição. Atualmente desenvolve o projeto de série documental Ditadura de Papel, que está em fase de pós-produção. E além do bate-papo com a Cíntia, tem novidades no quadro Rodando Por Aí. O Curta Vídeo está no ar. Tá tudo escrito aqui, moça. Carimbado e registrado em cartório. Sei. Antes era tudo propriedade do meu avô. Depois foi do meu pai. E agora isso tudo aqui é meu. E ó, esses índios aí vieram tudo depois. E estão aí com esse papinho de território. E é com muita alegria que eu recebo no Curta Vídeo de hoje a nossa convidada, Cíntia Braga. Cíntia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer te ter aqui. Cíntia, eu queria começar a nossa conversa pelo seu trabalho mais recente, o Barreira Verde, que é um filme de aventura, mas que envolve questões históricas muito relevantes, né? Sobre a origem colonial do Espírito Santo, sobre a luta dos povos originários. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, o Barreira Verde, ele é uma ficção, curta de ficção, que tem uma livre inspiração na história da colonização do Espírito Santo e a partir de um conceito que foi criado pela historiografia, né? Eu sou historiadora também, então eu retirei da historiografia que conta o Espírito Santo colonial esse conceito de Barreira Verde, que já é conhecido entre os historiadores, e transformei esse conceito que explica um pouco sobre o atraso do Espírito Santo, né? O que é essa Barreira Verde? A Barreira Verde ela é um conceito que ela nasce a partir de um conhecimento que é tomado de um decreto do século XVIII que proibia que o Espírito Santo servisse de passagem de Minas Gerais para o oceano, correndo o risco de haver contrabando de ouro. E aí, então, o Espírito Santo ele ficava como esse lugar que poderia gerar esses problemas para a coroa portuguesa. Então, ele vai decretar que não pode construir estrada, não pode passar por ali, não pode desenvolver, porque corre esse risco do contrabando. E aí, então, criou-se naturalmente uma barreira verde. Uma consequência dessa barreira natural é que os indígenas que viviam aqui, em especial os botocudos, eles vão ficar mais isolados. Então, assim, esse isolamento vai gerar ainda mais uma resistência deles, então eles vão ficar muito mais tempo aqui no território. Claro. Mas essa é uma forma de dizer por que o Espírito Santo é meio que um estado que, em comparação a Rio, São Paulo, Minas Gerais, na verdade os estados que o cercam, né? Bahia, Minas e Rio de Janeiro. Por que ele não tem essa potência em termos econômicos, né? Essa é uma das explicações. Então, a partir disso, eu peguei esse conceito
e criei em cima, eu ficcionei em cima desse conceito, né? Por isso que eu gosto muito de ficção, porque a gente tem mais liberdade. Então ele é um roteiro livremente inspirado num conceito historiográfico, né? Então, assim, a partir disso eu construí 3 personagens mulheres, pesquisadoras, mulheres estudiosas, que vão até a região que a gente está chamando de Barreira Verde, né, que é o norte do Espírito Santo. É lá que se concentrou uma boa parte desses indígenas que resistiram, e até hoje a gente tem uma marca dessa presença, né, indígena de fato ali, né, com os tupiniquins e os guaranis. Mas aí eu faço uma leitura mais aberta e aí então coloco essa tupiniquim, que é a Esther, a protagonista, né, a indígena, que é a Iaciuli, uma moça que a gente teve o prazer e a felicidade de descobrir para poder trazer esse rosto para a tela, né, apresentar esse rosto ali e ela ser essa protagonista dessa história de aventura. Elas acabam se deparando com uma situação misteriosa, e ali elas vão redescobrir esse passado, mas de uma maneira mágica, misteriosa, que ela vai ao mesmo tempo encontrar com pessoas que viveram lá no século XVIII, lá atrás. Então, até um desfecho, que é um desfecho que traz toda uma marca do meu cinema, que eu afirmo como um cinema político, que é um cinema que mostra essas relações de força e as relações de resistência. E aí eu brinco ali com essa ousadia punk minha, que eu tenho um pouco dessa verve marginal, esse né? Pé na porta, esse pé na porta, né? Até vim de botina hoje para poder deixar essa marca de um cinema que ele se inspira num cinema que já foi produzido no Brasil e que ainda hoje tem uma herança, né, logicamente, o cinema marginal e o cinema novo, que é um cinema que é uma referência para mim, né? O que isso quer dizer? Isso revela quem são os verdadeiros donos dessas terras. Meus ancestrais são daqui, da região de Barra Cruz. A minha aldeia ficava ali, ó, pertinho daquela maldita fábrica. Ai, ai, eu sei muito bem o quanto eles foram covardes com o meu povo. É tanta maldição que até o nome da cidade é o nome da fábrica. Querida, você tem uma série também muito, muito singela, muito linda, que chama Capixabas de Luta, né? Que são 6 personalidades históricas do Espírito Santo. Queria um pouco conversar contigo sobre como foi a escolha dessas personagens. Sim. Então, menina, olha, a curadoria, ela foi inspirada na ideia de que eu queria um grupo muito heterogêneo, que a gente está passando um momento muito feliz, nisso que a gente chama de pós-modernidade, da gente viver o multiculturalismo, né? A gente viver essa valorização da diversidade, do pluralismo cultural. Eu acho muito relevante. Mas eu acho que, às vezes, essa fragmentação, ela meio que engessa um pouco algumas lutas. Eu vejo como historiadora, como pesquisadora que sou, né, das ciências humanas e das ciências políticas. Então, assim, eu procurei valorizar um grupo heterogêneo que trouxesse a diversidade mesmo. Um homem branco, governador, que era abolicionista, que é o Afonso Cláudio. Uma mulher socialite, que foi a Maria Nilce, que tinha uma abertura para denúncias daquilo que eram crimes, equívocos da sociedade, né? E, logicamente, vou trazer essas representações aí das margens, né, infelizmente marginalizados sociais, que no caso do Chico Prego, que é um dos episódios que eu mais gosto, né? O Chico Prego é lindíssimo, que é o roteiro do Del Freire. A Maria Ortiz, né, também lá, a primeira, essa mulher, que é tanto mistério que tem em torno dela, eu consegui captar um pouco aí, trazer nessa mulher guerreira, né? E a Maria Tomba-Homem, né, se fala, né, que assim, também foi um deleite. Eu escrevi o roteiro, Sueli Bispo, que narrou a Maria Tomba-Homem, então também tem um trabalho de direção de atores que eu aprendi ali com a narração, né, esses super atores. Difícil, né? Super essa difícil. Da voz. Essa curadoria, ela tem como eixo condutor os direitos humanos. Todos esses personagens, de alguma forma, direta ou indiretamente, eles militavam em torno dos direitos humanos. E aí, o início de cada episódio é um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, então, a partir dessa declaração, que eu achava que tinha a ver com a história da pessoa, com a biografia, aí, então, a partir dali eu vou costurando. É todo um ponto específico na declaração.
Então você tem o Chico Prego falando da luta pela liberdade, né? A Maria Ortiz, o direito de você resistir contra opressores. Então você tem uma série de bandeiras ali levantadas que tem como eixo comum os direitos humanos. Então a curadoria passou por aí. E eu queria um grupo heterogêneo, várias personalidades capixabas que levantaram essa bandeira, né? Homens e mulheres. Paulo César Vinha, que é o último episódio. Encantadoras as paisagens, né? A cultura é rica, herança indígena e africana, lá dos tempos coloniais. Mas como crítico que sou, eu não romantizo a colonização. E digo mais, o extrativismo predatório que os portugueses trouxeram em 1500 ainda é reproduzido por aqui. Foi assim com o pau-brasil, que acabou praticamente extinto. Assim é com todo e qualquer recurso natural que alimente a ambição capitalista. Cíntia, você contou com uma equipe de roteiristas para a escrita desses capítulos da série, né? Como que foi esse trabalho de equipe? Foi muito produtivo. A gente teve aí algumas tempestade de ideias, né? Reuniões que a gente trocava muito, principalmente em relação à pesquisa, porque quando você vai trabalhar com esses personagens, com a biografia, você tem que fazer muita pesquisa. Eram quantos roteiristas? Era a Lígia Machado, o Duílio Custer e o Del Freire. Foram os três que assinaram. A Lígia assinou o roteiro da Maria Nilce, o Duílio assinou o roteiro do Afonso Cláudio e o Del Freire do Chico Prego. Aí o restante foi eu que escrevi os outros três. Sim. E aí, então, assim, a gente tinha muitas reuniões, trocava muito, assim, mas eu, como eu confiava muito neles, aí eu fazia uma revisão no final, com o que eu achava que tinha que manter, por exemplo, que você precisa ter esse criador da série, que é o showrunner, né? Ele precisa dar uma direção para essas pessoas que vão escrever o roteiro, para não perder, por exemplo, a questão do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu falava, olha, eu quero que comece com esse artigo. Então, eu dava esse direcionamento para eles. Invasores? Preciso chamar o povo. Precisamos nos defender. Eu tive que me mexer. Falei com Dona Cotinha do 32, seu Quitério, Dona de Viges, com os meninos da gruta, as meninas da zona. Juntou um punhado, mais um pouco de gente pra sair despejando merda pra cima desses holandeses. Cíntia, tanto Capixabas de Luta quanto Barreira Verde são filmes que são feitos com uma linguagem muito acessível, né? Que tocam em temas fortes, importantes, mas não de uma maneira maçante. Eu vejo nesses filmes um esforço seu de comunicação, né? De que sejam filmes que possam passar em escolas, que possam atingir esse público mais amplo. E tem muito da Cíntia professora nisso, né? Queria te ouvir um pouco sobre essa ponte, né? Do que é essa atuação como professora e como realizadora e diretora no audiovisual. Como que essas coisas se complementam na sua vida? É muito presente, assim, ainda atuo como professora, né, porque infelizmente a gente não consegue viver só de cinema, né, e eu acho que essa herança minha do magistério, né, da história também, né, porque eu fiz licenciatura e eu fiz bacharelado também, né, então eu tenho uma relação também com a pesquisa. Historiadora, pesquisadora, né? A pesquisa também, então, fala muito, né? Porque no meu doutorado, no meu mestrado, eu estudei o cinema do Eduardo Coutinho. O documentário do Eduardo Coutinho, inclusive tive a oportunidade de entrevistá-lo. É mesmo? Em vida, Foi, assim, um dos grandes momentos da minha vida, foi esse encontro, assim. E no meu doutorado, eu estudei Glauber Rocha. Eu estudei 5 filmes dele, que é o Barra Vento, Deus, o Diabo na Terra do Sol, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Terra em Transe e Cabeças Cortadas. E também os textos dele, a obra literária dele também investiguei. Então, assim, eu trago essa coisa da pesquisa, dessas referências que me tocaram, da minha relação com o mundo da educação e principalmente a educação pública, porque eu raramente atuei em instituições privadas. Trago aquilo que eu vi na minha incursão como professora, na minha vivência, que são as contradições sociais que a gente está totalmente mergulhado no Brasil. Então, eu trago também essas contradições da minha vivência e da vivência dos lugares que eu passei e das leituras que eu fiz. Então, assim, eu trago uma leitura das ciências humanas
que me ajuda a interpretar essa realidade adversa, né, e injusta. Né? Então, o meu cinema, eu acho que eu procuro trabalhar esse cinema político no sentido não de assim, eu sou a dona da verdade, mas de mostrar essas contradições e que elas existem. Assim como o cinema, as artes em geral, o Brecht me ensinou muito com isso também, né? O Glauber Rocha, ele era apaixonado por Brecht. Esse teatro épico, né? É o teatro épico didático que o Glauber traz, né? O épico didático. Ao mesmo tempo que você traz o drama para envolver a pessoa, você não deixa a pessoa num lugar confortável. Não, você bota a pessoa num lugar ativo. Ela vai ver o seu filme para ela poder ser ativa, para ela poder ser um sujeito histórico. Então, assim, eu trago para poder chocar mesmo, para poder explodir pelos ares, para tirar desse lugar comum, para mostrar as contradições, mostrar que a gente ainda tem um caminho longo para poder se tornar uma civilização que realmente trabalhe a possibilidade de que todos tenham as mesmas condições e oportunidades, né? Uma verdadeira revolução social que a gente nunca passou. Sim. Eu acho que o cinema pode trazer despertar para esse olhar. Exijo respeito. Nada de gracinha pra cima de mim, não. E nem pra cima das minhas meninas. Homem que se meter a besta por aqui, eu pago na porrada. Não é porque aqui faz vida que não tem que ter respeito? Todo ser humano merece ser respeitado. Pensando nessa potência, né, do cinema, queria um pouco te ouvir, porque você trata de uma maneira muito bonita essa questão dos quilombolas, dos indígenas, dessa luta da resistência, da questão da preservação da identidade. Como que você vê o cinema como potência aliada, sabe, a realmente esse processo de resistência? Eu tenho aprendido muito. Falando dos quilombolas indígenas, a gente traz o trabalho que está sendo feito agora com o Ditadura de Papel, que eu imaginei que ele fosse ser mais fácil pelo fato de eu já ser pesquisadora. Sim. Eu imaginei que ele fosse ser fácil. Só contextualizar o pessoal de casa, assim, o Ditadura de Papel é um processo, é uma série que você fez, que está em processo de pós-produção agora, logo deve estrear, e que também toca nessas questões, né? Exato. E aí, então, é o seguinte, os quilombolas e os indígenas do Sapê do Norte, do norte do Espírito Santo, nós temos os quilombolas do Sapê do Norte, que estão localizados em São Mateus e Conceição da Barra, e nós temos aldeias indígenas, mais de 30 aldeias indígenas, que se localizam em Aracruz. Então, o norte do Espírito Santo, ele já é conhecido, inclusive nos filmes do Ricardo Sá, também, que é uma referência para mim aqui no estado, como o Deserto Verde. Porque ali, a partir dos anos 60, chegou e se instalou um complexo de celulose, que foi o representante maior desse complexo, foi a empresa Aracruz Celulose, que hoje é a Suzano. Então, a partir da chegada desse complexo, você vai ter toda uma engenharia e toda uma rede de subsídios para poder facilitar a instalação desse complexo, na época, pelos governadores biônicos que eram escolhidos pelos ditadores lá de Brasília. Então, o que acontece aqui no Espírito Santo? Esse lugar, que era um lugar do norte do Espírito Santo, ele vai ser entendido como um lugar que você tinha um vazio demográfico, uma construção discursiva dizendo que aquele lugar não tinha ninguém e que só tinha mato. E ali você vai, então, criar todo um discurso para poder subsidiar essa empresa e ali se instalar e derrubar a Mata Atlântica e construir floresta de eucalipto. E aí virou um deserto verde. E, então, o que acontece? Você vem, derruba essa mata, e aí, ao derrubar essa mata, tem essas pessoas que moram ali, essas comunidades tradicionais que estão ali, são descendentes de escravizados, né? Lá no caso do Sapê do Norte e no caso de Aracruz,
os indígenas tupiniquins e guaranis. Então a gente lá no Ditadura de Papel tem que lidar com, primeiro, tentar construir uma narrativa que mostre essa oposição, essa força política ditatorial que impõe uma nova realidade para essas comunidades, e esse outro lado, que é um lado atingido. Só que a minha ideia não é construir os atingidos de maneira vitimizada. Eu não quero ir por esse lado, por isso que eu proponho um trabalho de memória. Então, eu vou até essas pessoas e ali, então, eu descubro que esses impactos vão muito mais para além. Logicamente, tem os impactos ambientais, que são horríveis, mas a gente descobre como que eles vão construir essa memória de resistência na sua fala. Então, assim, eu estou aqui tentando ser um veículo, canal que vai projetar essa memória. Então, por isso que eu quero explorar essas memórias. A memória é duração, né? Então, eu, a partir disso, venho coletando essas memórias em loco. Fui lá aos territórios, fui lá nas aldeias, todas elas com a equipe e tal, gravamos. E aí, depois, a gente trouxe esses grupos, quilombolas, indígenas, para Vitória, para eles conhecerem essa versão oficial e chocar essa memória deles, pessoal, com essa história oficial. E mostrar para eles, olha gente, essa história aqui, que eu estou mostrando para vocês, Palácio Anchieta, essas escolas que dão homenagem para os governadores, para as pessoas, autoridades políticas, essa história é a história que as crianças escutam na escola. E vocês não são conhecidos nessa história. Eu queria mostrar isso para vocês aqui. Aí eles começam a falar. Que incrível. Aí eles vão falando. E aí a série é exatamente essa busca por um trabalho de memória que coloque eles como narradores. E aí eu só vou pincelando, contextualizando a partir da história e dessa história registrada, contrastando com as memórias deles. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Bom, pensando em tudo isso que a gente conversou, sobre toda essa trajetória sua, tudo que o audiovisual já marcou a sua vida, o que é o cinema para você? Para mim, o cinema é essa janela em que a gente tem o privilégio, nós que somos realizadores, de mostrar a partir dessa janela, né, um mundo que é visto por nós, mas que não é só nosso, porque nós somos atravessados pelo mundo, né? Então eu sou um retrato de várias relações que eu construí no mundo. Então essa relação minha com o mundo é uma relação política, né? E eu gosto de mostrar essa janela, explorar essa janela, para mostrar isso para o mundo, mostrar essas relações de força, né? Relações de poder, de que maneira essas relações elas nos afetam e de como que a gente pode resistir contra elas, né? Por isso que eu penso o cinema como um cinema político, não no sentido de falar sobre política, mas também mais um cinema que é uma consciência desse coletivo, né? O Glauber Rocha diria, o cinema é a consciência nacional, né? É um reflexo da nossa cultura e uma forma da gente poder trabalhar essa cultura de forma ativa, de forma combativa, de forma a mostrar essas contradições e de talvez fazer esse cinema como um instrumento político contra as desigualdades, as injustiças sociais. Mas é lógico que a gente não precisa de tratar desse cinema de uma maneira engessada, chata. Não, esse cinema político, ele também é um cinema poético. Ele é um cinema que fala de poesia também. Então o cinema, ele é uma janela, ele é político e ele é poesia. Cíntia, um prazer te ter Obrigada. aqui. Obrigada por essa conversa, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. 5 anos depois do silêncio atordoante imposto pela pandemia de Covid-19, o documentário Covid no Brasil, Memórias da Resistência Capixaba,
revisita um capítulo marcante da nossa história recente, um tempo de dor, incerteza, mas também de coragem e superação. O filme mergulha na trajetória do Espírito Santo, um estado que, frente à incerteza global e ao caos sanitário, escolheu o caminho da ciência. Relembra o impacto da desinformação, a corrida contra o tempo pela vacinação e a solidariedade capixaba que acolheu pacientes vindos de outras regiões do país. O documentário estreia neste sábado, às 6h30 da noite, aqui na TVE. Espero que as pessoas resgatem a memória daquilo que foi vivido. E que caso no futuro algo se repita com características semelhantes, que a gente possa tratar de trazer o melhor da gente numa nova crise, num novo momento. A gente não pode esquecer aqueles que nós perdemos. A gente não pode esquecer o esforço daqueles que desenvolveram as vacinas. A gente não pode esquecer a importância do Sistema Único de Saúde em todo esse processo. Então, eu espero que o documentário consiga mobilizar o sentimento e a consciência das pessoas a reflexões profundas daquilo que nós vivemos e de como a gente pode melhorar como sociedade. Covid no Brasil, Memórias da Resistência Capixaba é um convite à reflexão e à celebração da força de um povo que se manteve unido pela ciência, pela empatia e pela esperança. E o programa Curta Vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição. Semana que vem tem muito mais, com mais um convidado super especial e novidades de tudo que está acontecendo por aí. Eu espero por vocês. Até lá! Nós somos esse vento, essa água e essa terra, que cada mãe carrega em seu ventre e que cada criança espelha em seu sorriso. Nós somos as vozes daqueles silenciados por séculos de genocídio. Nós somos a mata que tombou e que se levanta, agora, contra a maldição da barreira verde.